Eu não sei vocês, mas eu acredito que provavelmente Death Note é o anime mais conhecido de todos os tempos, pelo menos aqui na internet, vai. Talvez Não, mais conhecido? menos famoso que um Dragon Ball, um Naruto, mas ainda assim, um dos mais famosos. Um dos mais famosos. A gente tá falando de uma parada que foi lançada em 2006 e é popular até hoje, tipo, meses atrás. Começou já meio duvidoso esse vídeo já. Eu fiz um vídeo e tem trocentos zilhões de comentários lá, um monte de gente que comenta sobre esse anime até hoje. Afinal de contas, Death Note é aquele famoso anime pra quem não vê anime, né? Aquele que qualquer pessoa que já viu uma animação já deve ter assistido isso daqui em algum momento. Vocês são daquele tipo de pessoa que tava na internet lá pra 2010, Nossa. 2012, quando tinha Oh, isso aqui era bom, tá? uns episódios de Death Note postados no YouTube. Se pá, eu acho que tem até hoje, inclusive, mano. Esse anime aqui tem uma das propostas mais básicas e ao mesmo tempo mais interessantes de todas, com aquela famosa ideia de jogo mental. O Eu vi tudo no YouTube, inclusive, naquela época. Tudinho no YouTube. detetive mais Coisa famoso e mais inteligente do mundo, conhecido como L, precisa provar que Light Yagami é o Kira, um assassino em série que de alguma forma misteriosa tem cometido vários assassinatos ao redor do mundo com algum tipo de poder sobrenatural, e no meio desses dois personagens, vários outros vão surgindo em uma espécie de grande luta mental nesse jogo pra descobrir quem seria a justiça verdadeira. É basicamente uma guerra de intelecto em que um cara tem uma parada sobrenatural e o outro tem que provar que o outro é aquele cara. É pouco unilateral, né, mano? Tá aí uma premissa bastante legal. Mas se existe uma coisa que as pessoas discutem até hoje a respeito de Death Note, cara, com certeza absoluta é tudo que acontece depois disso aqui. A segunda metade do anime. Desde que eu assisti a história de Death Note até hoje, a grande maioria das pessoas em todos os lugares da internet sempre consideram a segunda metade de Death Note como uma parada meio bosta. Mesmo porque ela é depois da morte do L, um dos personagens mais icônicos da série, e que, mano, assim que a respiração dele para de funcionar, o interesse das pessoas morre junto com L. Os últimos 12 Na moral, dá uma decaída, porque, tipo, é meio que uma vitória, e os moleques não tinham sido introduzidos direito antes e tal, então fica meio jogado. Sim, isso é foda, isso é fato. Mas não é como se o Nier e o Melo fossem ruins também. Eu acho que no mangá eles são muito bons. 15 episódios da história são responsáveis não apenas por ter que introduzir Luca, Death Note pra você tá no top 10 animes? Tá no top 10 meus favoritos, não os melhores, tá? Mas top 10 dos meus favoritos, com certeza, eu acho muito legal. É muito divertido, toda a dinâmica, todo o design, porra, é muito bonito, mano. O mangá é lindo. um monte de personagens novos, como Melo, Nier, Takada, Mikami, entre um Kami e Takada são muito bons, mano. monte de outros personagens secundários, assim como manter a história interessante depois que o maior oponente do Light já tinha sido derrotado, ou seja, fazendo pra que muitas pessoas essa soe como Que, mano, é foda. Tipo, quebra um pouco a premissa do que a gente espera, até porque os moleques não tinham sido introduzidos antes. Se eles tivessem ali sido introduzidos ou feito alguma coisa que, pô, deixa ali uma pistinha pra, pô, um estágio, pode ser que role alguma coisa, hein, só falando. Aí, mano, aí até dava pra levar em conta, até dava pra botar uma fé, mas do jeito que foi feito, realmente deixou a desejar. uma parte mais arrastada, chata ou meio tediosa. Principalmente porque personagens como Melo e Nier, apesar deles terem uma trilha sonora pica, moleque, a trilha sonora do Nier é a minha favorita desse anime até hoje. A do Melo é minha favorita. A do Melo, mano, tem um violão. Foda-se, tem um instrumento de corda, mano. Todo mundo acho que concorda com a ideia de que os dois juntos, mano, não dá metade da carisma que o personagem do L tinha. O que é um detalhe engraçado, na verdade, porque eu acho que eu sou meio que, tipo, uma das únicas 4 pessoas na Terra que eu não acho ele tão zica assim, mas eu meio que gosto do Nier. Eu acho ele bacana. O Nier é legal, o Nier é legal. E eu sei que todo mundo acha ele meio besta com aquele negócio Olha ele aqui, ó. Olha o Nier aqui. Olha que coisa fofa. Olha que coisa bonita. Ele vai falar que eu fiz um vídeo? Eu fiz há 8 meses atrás, hein? de ficar brincando com os dadinhos, os bonecos, mas eu acho ele massa. Agora, se a gente fosse discutir isso de fato a respeito de se a segunda parte de Death Note é ou não é ruim. Bom, eu acho que já é legal começar dizendo que não. Pelo menos na minha opinião e do que eu acho, eu realmente não acho a segunda parte de Death Note ruim. Eu acho que ela tem uma proposta bem diferente do que seria a parte do L. E acredito, inclusive, óbvio, que ela é, sim, inferior à primeira parte. Perfeito. Falou exatamente o que eu acho também. Também acho exatamente isso. Nem vou precisar falar muita coisa, porque é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Dá uma decaída por causa de falta de preparo ali e aqui e tal. Mas não é ruim. Não é como se o anime acabou, deu tudo errado. Não, tá de boa. Dá pra seguir de boa. Dá pra tancar tranquilo. Tem coisas boas sim. Fica um pouquinho louco com um míssel voando pra lá e pra cá, com umas paradas aí. Fica meio doidão, mas ainda assim tá tudo bem. Mas, antes da gente falar essencialmente sobre a parte 2, eu acho que é legal a gente falar muito sobre alguns probleminhas que acontecem principalmente por conta de que, né, a maioria das
das pessoas não leram o mangá de Death Note, elas viram o anime, que inclusive tem uma dublagem maravilhosa até hoje, eu pago um pau pra dublagem de Death Note. É a melhor dublagem de todas. Porra, Linkzinho, você está lúcido pra caralho. Mas, se vocês pararem pra dar uma analisada de boa, vão perceber que o anime de Death Note tem cerca de 37 episódios, sendo que a primeira parte, que é a do L, tem 25. E aí depois que acaba a parte do L, Eles rusharam. você vai ter bem pouco tempo de espaço pra poder apresentar Nier, Melo, Mikami, Takada. 500 coisas vão acontecer no meio da história, sendo que tem muito menos. Eles rusharam e até que não ficou tão estranho, se você, sabe, só vai vendo, não ficou tão ruim. Mas ficou insuficiente sim, deu uma decaída. Menos espaço do que quando só tinha, né, o L e o Light. Muitos personagens acabaram sendo muito prejudicados por conta disso. Inclusive, você consegue achar facinho aí na internet vídeos em que as pessoas falam um pouco sobre como o personagem do Nier, por exemplo, foi bastante alterado por meio que bastante cenas fillers do anime. Muitas cenas legais que ele tinha no mangá foram removidas, e muitas cenas em relação a ele investigando também foram modificadas, o que é uma coisa que eu sempre achei muito estranho. Tipo, no mangá você tem cenas inteiras do Nier tendo toda uma linha de pensamento pra poder porque senão ia ficar muito longo, pô. Ia ficar desinteressante na adaptação em anime. ganha uma resposta, enquanto ele tá ali com a SPK, fazendo toda uma base de investigações pra tentar chegar no Light Yagami como Kira. E eu gosto como no anime eles dão uma suprema resumida nisso, parecendo que o Nier tem superpoderes. Às vezes ele simplesmente começa a brilhar o olho dele do nada, ele dá uma respirada brusca e vral, ele descobre alguma coisa. Outras cenas de outros personagens também foram cortadas, mas acho que o Nier foi o mais prejudicado, digamos assim. O Nier, tipo, no anime ele se resume muito, tipo, certo, eu sabia que você ia falar isso. Imaginei que você fosse pensar isso. Tipo, é sempre isso, é sempre nessa parada. Imaginei que você fosse pensar assim. Vamos fazer o seguinte. É tipo, direto, ele só faz, eu sabia, tá bom. Tipo, mano, porra. Assim. Aliás, uma curiosidade interessante sobre a personalidade do Nier, que também ela foi mudada tanto no mangá quanto no anime. Logo quando ele foi lançado pela primeira vez, né, quando ele apareceu no mangá, tem um monte de esboços da primeira versão da edição da Jump lá, japonesa, que mostrava a expressão do Nier sendo... Ele parecia meio maníaco, na verdade, ele era meio bizarrão quando ele apareceu a primeira vez. Logo depois eles mudaram isso e acabaram deixando ele um personagem mais sério, mais contido. Na real, eles meio que transformaram ele numa cópia do L mesmo, pra poder, sabe, talvez o pessoal não comprasse muito porque o L morreu, aí tentaram fazer tipo um L2. O que eu acho que deixou ele com bem menos personalidade, bem mais sem graça do que ele poderia ter sido. Agora, se a gente... ele poderia ter sido mais lúdico, né? Do jeito que ele é lúdico, ele é um L lúdico, basicamente. Ele é um L que brinca de brinquedo, que faz torrezinha de dado e tal, que usa elementos lúdicos, mas ele em si é sério. Pronto, é o L, é a mesma personalidade mesmo. É, claro que existe várias coisas diferentes no modus operandi deles, existe uma diferença aí de atuação, de linha de raciocínio, tem. Falei tudo isso no vídeo dele. Se não falar sobre essa parte do anime sendo Matsuda, não me sacaneia! prejudicada ou sendo um pouco menor do que a parte 1, mesmo assim, sendo direto, gente, eu acho que a parte 2... Eu acredito que as pessoas não gostam da parte 2 de Death Note especificamente por conta do que inicia e termina ela, né? A parte 2 do anime começa literalmente com o L morrendo, que já faz metade das pessoas que gostavam do começo da história ficarem com ódio, e ela termina com o Light morrendo. E aí, pô, depois que o L já tinha morrido, as pessoas esperavam que pelo menos o Light vencesse, né? Claro que tem algumas camadas a mais nisso, mas se a gente for realmente pensar em tudo, eu acredito, gente, que a primeira parte de Death Note, ela é o quê? A ascensão e a subida ao trono do serial killer Kira. Enquanto que a segunda metade do anime de Death Note, ela é a queda desse mesmo serial killer por motivos bem bestas e irracionais que ele mesmo vai tendo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal uma vez pra poder falar sobre qual era o maior defeito do Light, que fazia com que ele agisse de uma forma bem mais burrinha do que ele realmente era. Sua maior fraqueza e seu calcanhar de Aquiles, a arrogância. Light, assim como qualquer outro serial killer, ele foi praticamente presenteado com um caderno que ele podia matar pessoas se ele escrevesse o nome e o rosto da pessoa, dando pra ele infinitas possibilidades de tirar vantagem disso. Até porque ele podia controlar as pessoas antes da morte, então ele podia simplesmente pagar pra um monte de gente rica ficar enviando dinheiro pra algum lugar, ou então conta pública ele pegar uma grana, ele podia tirar vantagem de 1 milhão de coisas, mas não, ele decide começar a matar vários criminosos que ele considerava que tinham que morrer pra poder criar um mundo que ele achava que seria um mundo justo. E além disso, ele vai deixando vários recadinhos e várias indiretas de que aquilo está sendo feito por uma mente que tá controlando tudo por trás. Sim, esse é o propósito dele, exatamente. É uma persona. A única forma dele obter esse objetivo dele é essa. Não é que ele foi burro por isso. E não é nem tanta arrogância. É tipo, a base dele é essa, ponto. E aí os erros que ele comete não são só por causa dessa base.
Os erros que ele comete vão muito de encontro com, tipo, pequenos descuidos por confiar muito no Mikami. Toda hora ele elogiava o Mikami. Nossa, mas o Mikami entendeu perfeitamente minha filosofia. Nossa, mas o Mikami pensou em tudo. Aí quando o Mikami começa a copiar ele, fazer a mesma coisa que ele faz, aí, mano, o Nier aproveita essa brecha e mete o louco. E aí também o Mikami é super, super, hiper, mega frio calculista. Ele vai lá todo dia, 7 no banco. Aí, mano, quando ele vai dia 8 também, pô, como assim? Quebra de padrão súbita, né? Que diferente. E aí, cara, já era. Tá tudo de mão beijada. Culpa do Mikami. A culpa do Light foi em confiar demais nas pessoas erradas. Tomou no cu. Ele deixa bilhetinhos pro L. Você sabia, L? Deuses da morte adoram uma... Luca, curtiu mais o fim do Kira no mangá ou no anime? Curti mais o mangá. Achei no mangá muito bom. Gal Zero, oi. Como qualquer serial killer, Light não queria simplesmente passar invisível. Ele poderia simplesmente ficar matando um monte de criminosos de países diferentes, ninguém ia desconfiar. Mas ele queria que as pessoas soubessem que ele existia. Isso já foi o seu primeiro defeito, porque colocou o L na cola dele e fez com que toda a primeira parte do anime acontecesse. E pasmem, né? Mas isso aí não é um defeito, pô. O conceito de ser um deus no Novo Mundo não foi um defeito. O defeito foi ele ser extremamente emocional. Ele caiu num jogo que ele não tinha como ganhar contra o L. Também fez com que ele fosse derrotado no final, porque tanto o Nier quanto o Melo, eles só conseguiram finalizar com o Light por quê? Porque o L já tinha feito uma porrada de investigações e já tinha meio que descobrido quem ele era. Eu acredito que a segunda parte da história, o que realmente torna ela interessante, é que justamente depois que o L morre, não existem mais adversários à altura. E o Light realmente estaria certo nisso. Nier e Melo não são adversários à altura do que o L era, principalmente porque eles trabalhavam separados. Isso faz com que Light cometa vários erros que ele com certeza absoluta não cometeria na primeira temporada, como ele subestima muito, né? Pior que é real. Confiar em pessoas tipo o Mikami. Exatamente, ele confia no Mikami. Mano, por que o Light confiou no Mikami, cara? Mikami todo sequelado, extremamente, mano. É que o Mikami, ele era cegamente, ele tinha uma fé cega muito forte. O Mikami tinha uma fé cega muito forte e ao mesmo tempo que ele era super, hiper, mega racional. E ele ser super, hiper, mega racional fazia ele não errar nada. Tipo, nada. O cara era uma máquina. Ele matava milhões de pessoas lá no Death Note direto. E aí, tipo, querendo ou não, ele ganhou a confiança do Light. Só que, mano, o Light não devia ter confiado tanto assim num cara tão metódico que as outras pessoas podem ler. E o Mikami não é burro também, tá? O Mikami realmente não é burro. Ele é um cara bem estudado, digamos assim. Ele tem uma boa formação acadêmica. Ele tem ali seus bons méritos, assim, né? Se eu não me engano, ele era advogado, algo assim. Ele tinha uns dotes na advocacia. Ele não era burro, mas ele também não era lá inteligente. Não, ele era inteligente, só não era tão inteligente. Não era, tipo, nível Light, nem L, nem Melo, nem Nier. Tipo, ele era abaixo de todos esses, de fato. Takada, que era aquela apresentadora. Se você for pegar nas primeiras... A Takada também era meio inteligentinha. Ela tinha umas sacadas boas, mas era, tipo, nível comum, nível humano, ali, bem formado. Só, não era gênio que nem os protas. Nos episódios de Death Note, mano, o Light não confiava na própria sombra dele. Ele chega a apagar as memórias dele do Death Note, só pra poder fazer um plano gigantesco, mirabolante, pra poder... O Light apaga a própria memória porque ele não confia no próprio corpo, exatamente. Ele tem que passar um ar de que não sabe de nada mesmo, pra convencer. E aí ele consegue convencer o L. Luca, tu não acha que foi vacilo do L dar o caderno pro Light na cena do helicóptero? Sendo que ele sabia que o Light era o Kira? Não acho que foi vacilo. Porque... Não acho que foi vacilo. Acho que naquele ponto em si, não. Acho que não. Poder tudo pra conseguir derrotar o L. O moleque tinha uma gaveta no quarto dele, onde ele guardava o caderno, que a gaveta se explodia se você tentasse pegar sem ser do jeito certo. E aí na parte final do bagulho ele confia, tipo, no Mikami, que é um cara que, se a gente for pensar, mano, eles nunca nem tinham se encontrado direito pessoalmente. Light fica muito mais desleixado com a ideia. Mas o Mikami também nunca tinha decepcionado ele. É esse que é o ponto. Eles não se trombavam, mas, pô, literalmente tudo que o Light pedia, o Mikami fazia. Tudo. Qualquer missão, o Mikami era, tipo, dava perfect. E, cara, ele só falava, não, esse cara aí realmente é 1000 vezes melhor que a Misa. Ele troca a Misa pelo Mikami fácil. A Misa pela Takada fácil. Ele achou pessoas que ele podia confiar. A Misa representa uma pessoa que ele pode manipular, mas não é eficiente.
Embora ela seja muito, muito mortal. A ideia de que ele é tão inteligente, tão poderoso, tão impressionante depois que ele derrotou o L, e isso acaba trazendo a queda dele. Justamente por conta disso, a segunda parte do anime tem um ar mais interessante, porque ele é justamente muito mais sobre a forma como o Light lida com tudo depois que o L caiu, a forma como ele vai dando esses pequenos descuidos, e assim como já aconteceu várias vezes na vida real em casos genuínos, é basicamente uma história sobre a queda de um serial killer. Eu acredito que uma das coisas que mais, gente, mais irrite as pessoas a respeito da parte de Death Note é justamente o que eu falei, é o fato do L e do Light terem perdido. Coisa que eu acredito que, ironicamente... Pra mim, o L ganhou. Pra mim, o L ganhou. Porque o que o L queria era levar o Light à justiça. E ele levou. Pena de morte. Tecnicamente ele ganhou. E tecnicamente o Light... A galera fala que tecnicamente o Light ganhou porque ele criou um novo mundo pós-Kira. Não. Nem ferrando. Ah, mas os fiéis no final, mano, esses fiéis não serviram pra nada. Não fizeram absolutamente nada. Enquanto um tinha o propósito de parar o outro tinha o propósito de criar uma estrutura gigante. Uma estrutura gigante onde ele era um salvador do mundo. Criar um novo mundo. Ele não criou um novo mundo, tá ligado? Pra mim não. As pessoas não chegam a analisar tão bem assim a situação, porque tipo, mano, vocês já pararam pra pensar que na real, o L já sabia muito quem era o Kira desde o episódio 3 do bagulho. Obviamente, pelo fato do L ser um detetive, isso foi basicamente o que fez ele perder. Ele foi derrotado pelo sistema de polícia japonês. Porque se o L conseguisse prender pessoas baseado na dedução dele, tipo, ele chegar e falar, ó, eu acho que é esse cara aqui, prendem o Light não ia passar do episódio 3, viado. Ele ia matar, tipo, 15 pessoas e ia ser preso. Mas como o L precisava produzir provas pra conseguir fazer isso, aí as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. Principalmente por conta da arma que o Light tinha, né? Ele tinha um Death Note, era um caderno que matava as pessoas quando você escrevia, ele tinha acesso a deuses da morte, as regras do caderno, tudo isso. Mano, o Light ganhou do L, tipo, ganhou não, né? Matou o L totalmente por mérito da Misa, mano. Totalmente pela Misa ser a Misa. Pela Misa ser uma garota que caiu no colo dele de paraquedas e deu tudo o que ele precisava. Tipo, literalmente tudo. A melhor arma pro Light ganhar do L era a Misa. Sempre foi a Misa. Porque a Misa poderia olhar pro nome dele, acabou aí, GG. Tanto é que por isso, né, no mesmo instante que ela faz isso, ela já é presa como suspeita de segundo Kira, papapá, as fitas, não sei o quê. Então, tipo, cara, a Misa era o ponto de ignição, o ponto de virada de chave que precisava pra dar bom. Isso, coisas que o L não tinha. Então era bastante óbvio que o L ter levado as investigações tão pra frente assim, era simplesmente porque o maluco era pica, porque ele tava com todas as desvantagens possíveis. Até mesmo por conta da tecnologia. Eu gosto bastante que os caras que fizeram Death Note, muitos anos depois, eu não sei se vocês se lembram, eles fizeram aquele spin-off lá, onde eles mostravam um mundo evoluído vários anos depois, que tem um moleque que tenta vender o Death Note, sabe? E o Kira não mudou nada nesse mundo aí, tá? Eu acho que é o Kira A, alguma coisa assim. Eu gostava bastante desse mangá, cara, porque ele deixava muito É o Akira. claro que, tipo, se o Light existisse em um período de tempo parecido com hoje em dia, por exemplo, sabe, com tecnologia, celulares, câmeras, ele seria pego em semanas, porque a tecnologia já tava muito avançada. Então, com todas essas desvantagens ainda, o L conseguiu achar o Light. No fim das contas, ele ganhou mesmo. E o fato do Light ter perdido... Ele ganhou, pô, ele ganhou, não tem, ele ganhou, mano. Pra mim, as pessoas não gostam disso, principalmente porque, primeiro, as pessoas não gostam do Nier. Tem pessoas que elas veem o Nier jogando, mano, um dadinho ali, brincando com os bonecos, a pessoa já cria um ódio mortal desse personagem por alguma razão. E o segundo porque Death Note, ele sempre funcionou meio como se fosse uma pequena disputinha de time de futebol, sabe? A partir do momento em que a história apresenta Light e o L como os principais competidores, eles... Escolhe teu lado, meu mano. Escolhe teu lado. E o brasileiro, ele é muito amargurado, mano. Todo mundo vai cair no Kira, mano. Todo mundo vai pro Kira. E eu não culpo, tá ligado? Eu não culpo. Eu também torcia pro Kira, mano. Só que hoje em dia, olhando pelo ponto do L, velho, eu gosto mais do L. Eu gosto mais do L. Não, eu era time Kira, e eu ainda sou se pá time Kira, mas tanto faz, na real. Mas pra mim, os dois estão errados. Os dois estão errados. O lance é que atualmente eu acho que eu gosto mais do L, porque eu acho que ele é mais mal compreendido e por isso me dá mais vontade de defender ele de alguma forma, tá ligado? É que nem quando você vê alguém falando merda de uma religião que não é a sua, mas você fala, pô, você tá falando merda dessa religião, aí você vai lá e defende a religião que nem é a sua. É tipo isso, mano.
eles são um contra o outro, você meio que escolhe seu time. Tem muitas pessoas que acreditam que, apesar de tudo, a ideia do Light tava certa e tal, e que ele era um cara que tava trabalhando pela justiça, então tem outras pessoas, né, que são as que têm cérebro, que acreditam na ideia de que o L estava certo. E aí, no fim das contas, quando o L perde, mano, todos os torcedores que estavam torcendo por ele, basicamente começam a torcer, tá, já que o Light conseguiu ganhar, então agora ele vai ganhar até o final, né? O momento final do Light, tanto no anime quanto no mangá, cara, eu gosto muito do final dessa história. Porque eu gosto muito de como ela desmistifica tudo que foi acontecendo na última parte, porque tudo ali acaba acontecendo no ponto de vista do Light, né? Toda a história. E é bem romantizada a ideia de como ele tá fazendo, na verdade, a justiça. Nossa, no mangá o Light foi tão escorraçado, mano. No mangá o Light foi tão humilhado. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Porque ele tava ali... É muito bom ver o ego dele quebrando, mano. Nossa, mas é sensacional. É sensacional. É sensacional. Chega a salivar o veneno aqui, mano. Porra, mas é muito bom, cara, na moral. Porque, cara, ele tava todo... Nossa, vocês são todos burros, eu vou matar todo mundo. Cadê a Mikami? Cadê a Mikami? Pai, Mikami, faz aí outro 10 aí pra nós. Faz outro ponto aí. Dá aí mais um de trivela. Aí vai lá, a Mikami fala, eu caguei nas calças. Aí ele vê preso. Aí ele vai lá e estoura o pulso pra... Vai, corre, Light, corre. Não vai, irmão. Não vai, irmão. Aqui... O Light só cai duro e fala, caralho, eu vou morrer, mano. Aí o Ryuk, vai. Escreve e morreu. Acabou, ele morre que nem uma pessoa normal, mano. Morreu do jeito mais totoso de todos, delícia. O próprio Light tem mó discursinho de como a criminalidade desceu depois que ele se tornou o cara que tava criando um novo mundo e tal, e como ele tava fazendo muito bem, etc. E é claro que nesse meio tempo ele deixa completamente de fora as dúzias de pessoas inocentes que ele matou pra conseguir seu plano, o tanto de gente que ele foi matando por... Ah, na moral, pra todo mundo que defende o Light incondicionalmente, mano, pô, eu fico muito mal pela não é Takada, pela Naomi Misora. É Naomi Misora, né? Pô, a Naomi Misora, mano. A Naomi Misora ia casar, mano, com o Ray Pimba. O Ray Pimba, mano, tinha nada a ver, tava só fazendo o trampo dele. Mano, o Ray Pimba tava lá de boa, iam se aposentar. Eles iam se aposentar, não ia ter mais nada. Morreram de graça. Toma, de graça, desavisado. Claro, ela ia foder muito o Kira, com certeza ela ia foder muito o Kira. Mas, meu amigo, porra, sacanagem, não se mata uma mulher bonita daquela desse jeito. É simples. Porque ele queria ter um joguinho mental com ele, como na verdade ele era basicamente um serial killer. Ele matava tudo que tava no caminho dele e qualquer pessoa que ele não considerasse digna. Se você fosse parar pra pensar um pouquinho, o Light na primeira temporada já tava querendo matar as pessoas que não estavam ligando pra aula, que estavam jogando PSP. Já queria matar todo mundo. O cara tava com o PSP na aula, ele falando, tinha algumas pessoas que deveriam morrer, hein? Nunca foi um justiceiro ou alguma coisa parecida com isso. Ele era só um doidinho com poder demais na mão. Um serial killer qualquer. E se ele não tivesse poder, inclusive, ele seria normal. Seria completamente normal. Estaria ajudando o L. Igual. Estaria ajudando o L, mano. Se ele não tivesse pegado ou pego o Death Note, se ele não tivesse pego o Death Note, mano, ele estaria suave. Estaria de boa. Seria ali do ladinho do L, melhores amigos. Ia na casa dele, iam jogar LOL junto, um super, outro ADC, ia ser coisa maravilhosa. Qualquer com uma arma de destruição em massa. Eu acho que isso torna a segunda parte de Death Note muito interessante. Tipo, o finalzinho, quando o Nier dá aquele discurso pra ele, bicho, pra mim, faz valer a pena todos os outros episódios. Mas e você que tá assistindo aqui? O que você acha? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Bravo. Eu gosto dos vídeos do Linkzinho. Vídeos do Linkzinho. Eles são vídeos super, hiper, mega pops. Super, hiper, mega descontraídos. Super, hiper, mega... gostosinhos, né? Gostosinhos. É real. São vídeos gostosinhos, mano. Eu gosto. Descontraídos.